1 Coríntios 1, versículos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora, o meu ponto neste estágio é, a humildade está de acordo com a felicidade por Deus receber todo o crédito por nos escolher e nos chamar para si mesmo. A humildade ama dizer, Deus me escolheu, eu não escolhi. Deus me chamou para si mesmo. Deus me despertou dentre os mortos. Deus me salvou. A humildade ama falar sobre a graça de Deus. E, portanto, o versículo 29, o resultado disso, da iniciativa divina é, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus está nos salvando de uma forma para derrubar todo o suporte sobre a jactância do homem. Então, positivamente, no versículo 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, para que toda a história, assim, da redenção seja realizada de uma maneira a cortar a raiz de toda a vanglória no homem e edificar uma árvore de toda a vanglória em Deus. Esse é o texto número 1. Número 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as, 1 Coríntios 4, 6, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça, a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Então, essa segunda observação é, a humildade está de acordo e se alegra que tudo o que nós temos é um dom de Deus. Isso corta a raiz da ostentação, de acordo com o versículo 7. Corta a raiz da ostentação nos nossos distintivos. Quaisquer talentos que vocês tenham, e vocês têm. Qualquer inteligência que você tenha, qualquer habilidade, qualquer dom, qualquer boa aparência, qualquer linhagem, qualquer posse, qualquer coisa, qualquer influência que você tenha, deixe de lado todo o orgulho, porque é um dom gratuito. E ponha de lado todo o desespero, porque é um dom de Deus. Se você pensa que os seus talentos, os seus dons, a sua inteligência, as suas posses são grandes, ponha todo o orgulho de lado. Se você pensa que eles são pequenos, ponha de lado o desespero. Porque são dons de Deus. Número 3. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Versículo 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer,
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. A humildade está de acordo e se alegra, porque cada batida do meu coração é um dom de Deus, governada por Deus, e só irá continuar batendo enquanto Deus quiser. Em vez disso, você deve dizer: se o Senhor quiser, viveremos o resto deste culto aqui, ou não. Se o Senhor quiser, nós vamos para Chicago nessa semana, ou não. Se o Senhor quiser, vamos entrar no carro e iremos para casa, chegaremos lá ou não. E Ele que vai decidir. A humildade ama dizer isso. A humildade não quer estar no comando. A humildade diz: Deus reina. O meu coração bate, o meu cérebro funciona, o meu carro, aquele carro está ali sob o seu controle soberano e eu não teria isso senão eu não recebesse de Deus. Porque eu não sou Deus. Digamos, a humildade fala, mas dizemos na nossa jactância: eu estou indo para tal cidade para fazer negócios e vou conseguir lucros. Não, não podemos falar assim. Número 4. Colossenses 3, 12 e 13. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, a implicação desses versículos é que a disposição humilde de perdoar uma ofensa está enraizada em ser perdoado por Jesus. Em outras palavras, o que eu estou falando aqui neste sermão é sobre humildade no Evangelho. Eu não estou falando de nenhum outro tipo de humildade. Não me importo com nenhum outro tipo de humildade. Eu estou falando da raiz da humildade no Evangelho. Cristo causando e exaltando a humildade. Eu não estou interessado em nenhum outro tipo de humildade de personalidade. Esta é a humildade que agrada a Deus, honra a Cristo e carrega o dia. Está enraizado em ser perdoado. Sabendo que você é um pecador que precisa de um Salvador. Conhecendo-se totalmente, sendo dependente de Cristo para toda a aceitação perante Deus. Sendo quebrantado pela cruz, curado pela cruz e capaz de se derramar pelos outros de uma nova maneira, ou seja, como uma pessoa humilde. Número 5, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Tenho certeza que vocês sabiam que eu ia passar aqui. Isso pode ser o mais glorioso de todos os textos em combinação com a humildade e a servidão. Mas há tantos, talvez, não. Enfim, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais na Bethlehem por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se... Digam as palavras. Essa é a forma
de comportamento que eu procuro, mas isso é secundário em mim, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora peguem essas palavras. Então agora vocês têm essas palavras: servos e humildade. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, o ponto aqui é: a humildade serve. Se você for questionado com o que ela se parece, horizontalmente, como que ela se parece? Eu não consigo ver o seu coração, eu não sei o que tem no seu coração. Com o que ele se parece? Se parece... Você deve se rebaixar e levantar os outros. Subir e descer. Não como se, eu tenho um escritório, eu sou o pastor, eu sou o marido, eu sou o chefe, eu estou sempre no comando de tudo. Não é assim que se parece. Os líderes precisam se curvar e dobrarem, colocarem os seus ombros no chão na tarefa que eles têm dado a outros. Você sabe o que deixou Jesus tão irado? Ele disse: vocês colocam fardos sobre os homens que vocês não carregam nem sequer com o dedo. Ele disse para os doutores da lei. Isso não é servidão. O Filho do Homem veio... Você sabe, vocês conhecem este primeiro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi o que o Kenny orou quando ele orou no princípio. Cuidado em servir a Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio para nos servir. Nós precisamos de um servo que morra por nós, que nos sustente. Deus serve a você todos os dias da sua vida, com batimentos cardíacos e respiração, com comida, o sol que nasce, a chuva que cai, e o Espírito Santo nos capacitando a fazer o que vocês precisam fazer, perdoando generosamente, e vocês estão servindo o dia inteiro, todos os dias, a alguém de quem vocês não merecem nada. Meu Deus, como isso deveria nos afetar? Como deveria nos afetar? Sermos servos. A humildade mede tudo. Não por como isso irá atingir o meu ego ou melhorar a minha reputação, mas como isso irá servir ao bem dos outros. Não faça nada por partidarismo ou vanglória, que significa presunção, né? Escolhendo tudo o que eu faço para me promover, para me colocar no destaque, debaixo da luz. Não faça isso. Número 6, o último, Marcos capítulo 10. Nós lemos isso. Eu acabei de citar, versículos 42 a 44. Marcos 10. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis, os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Questão de grandeza. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, a humildade está de acordo com o quinto ponto. A humildade serve. E isso é a verdadeira grandeza. Esse é o último ponto. A humildade ama pensar em termos do que é a verdadeira grandeza, ou seja, a humildade e a servidão. Versículo 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Vivemos em um reino de cabeça para baixo. Quem quer que seja o primeiro entre vós será servo de todos, ou escravos, né? É o nível mais rebaixado possível. Resumo, número 1. A humildade se alegra que Deus receba o crédito por nos escolher, para que nos gloriemos apenas nele. E número 2, a humildade se alegra em admitir que tudo o que temos é dádiva, dons gratuitos de Deus, e não podemos nos gabar disso, não importa o quão distinto seja. Número 3, a humildade se alegra em afirmar que Deus governa soberanamente os batimentos do nosso coração, da nossa vida, nossas idas e vindas seguras. Número 4, a raiz da humildade cristã é o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É assim, que somos pecadores e somos dependentes da graça. Número 5, a humildade se dá e se alegra ao servir a todos, ao invés de buscar ser servido. E, em sexto lugar, a humildade tem o prazer de afirmar que este trabalho, essa obra, é uma verdadeira grandeza.